Falando de Vida. Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Chegou o momento da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 1, no verso 5, vai dizer assim a palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei, diz o Senhor, e as nações te dei por profeta. Isso aqui Deus ministrando ao coração do profeta Jeremias. Mas essa palavra se estende até a mim e até você, porque no Salmos 139, verso 16, vai dizer algo muito profundo e interessante. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas antes que iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia existido. A Bíblia está nos dizendo aqui no Salmo 139, verso 16, que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Olha isso, Sueli. Olha você ouvinte do outro lado. Sabe o que eu aprendo aqui lendo isso? Que ele escreveu uma biografia minha sem eu ter nascido. Deus escreveu a minha história sem eu ter nascido. O propósito nasce antes do que você. Deus primeiro fez a obra. Deus não olhou você no berço e disse, uau, e agora? O que eu vou fazer com ele? Ele nasceu. Não, querido, o propósito já está pronto antes mesmo de você nascer. E o sinal que o propósito vai se cumprir é que você nasceu. Você nasceu para cumprir o propósito. Ele fez toda a boa obra para que andássemos nela, não para que fizéssemos ela. Ela já está pronta. Você só precisa andar naquilo que Deus fez. Albeni, quando é que eu descubro o que Deus fez? É óbvio, é estar com Ele. Ele te revelará todas as coisas. Tudo que adivinha, amém, querido? O que você vai viver, só você pode viver. Só você pode viver, querido. Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B para ninguém. Deus não improvisa. Deus não vê você e diz, se não der certo isso, eu vou fazer aquilo. Deus não tem uma saída pela tangente. Deus não tem porta de emergência. Deus só tem um plano original. Ele diz aqui, eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. Eu sei os planos que tenho para vós, plano de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então orareis e me achareis. Esse é conosco. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Albeni, quando é que eu sei que eu estou buscando Deus de todo o coração? Quando eu não busco mais pelos meus interesses, e sim pelos interesses dele, pela vontade dele. Ei, a sua realidade nem sempre é a sua verdade. Te atenta porque eu vou te dizer, existe uma verdade de Deus sobre nós. O intelectualismo, ele não traz luz sobre Jesus. É Jesus quem traz luz sobre o intelectualismo. Tem pessoas que dizem, Albeni, Deus é relativo. Eu já conversei, inclusive, Sueli, com uma pessoa, um estudante de história aqui da universidade mesmo, aqui mesmo da Universidade Federal do Pará, aqui da aldeia, que Deus é relativo, cada um tem uma verdade sobre Deus. Eu disse, é verdade, cada um tem uma verdade sobre Deus, mas só Deus tem a verdade absoluta sobre Ele mesmo. Por isso que eu preciso estar junto com Ele, com Deus, para ter uma verdade absoluta de quem Ele é. Deus não é relativo, querido. Repito, Deus não é relativo, Ele é absoluto. Existe uma verdade absoluta de Deus sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. A gente está aqui no tempo e o que Deus vai fazer, Ele já fez. Nós estamos aqui não simplesmente para fazer, mas para cumprir. Está tudo pronto. Albeni, mas isso não é predestinação? Não, seria se Ele forçasse você a viver. Mas você só vai viver se você quiser. E se eu fosse você, eu queria. Predestinação seria se Deus pegasse você, forçasse você a viver. Mas amor forçado não é amor. Intimidade forçada é estrupo, a gente sabe disso. Por isso que Deus não quer amor forçado. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem que haver uma liberdade. Não pode ser forçado. Por isso que eu não acredito em liderança imposta. Eu acredito em liderança exposta. Porque nós somos chamados como autoridade para exercer sempre em favor de pessoas, não sobre elas. Não para oprimi-las, mas para ensiná-las.
Por isso que o maior seja como o menor. Então eu quero fechar essa pequena mensagem dizendo para você: busque a Deus enquanto se pode achar. Pergunte a Ele para que você foi criado, qual a missão sua nessa terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma missão, existe um propósito e existe um destino para você. Missão é o que você faz para chegar nesse futuro. Propósito é o porquê você faz. Destino é para onde você está indo. Eu vou repetir. Missão, o que eu estou fazendo. Propósito, por que eu faço. Destino, para onde eu vou. O propósito é muito importante. O propósito é o que dá o sentido da sua vida. Por que eu faço? Porque existem muitas pessoas numa crise existencial, em síndrome do pânico, em síndrome de burnout, porque estão fora do propósito. E uma pessoa fora do propósito, ela vai querer suprir um vazio que só Deus preenche. Às vezes vai querer suprir esse vazio com o sexo, com a prostituição, com a bebida, com a fama. A gente vê muita gente famosa que entrou em crise, em depressão. Gente que tem 5 milhões de seguidores, mas que entraram em depressão. Por quê? Porque só Deus preenche, querido. Então saia desse lugar, cristão. Esse não é o seu lugar. Busque a sua origem. Nada subsiste fora da sua origem. É só você fazer uma assimilação quando Jesus, quando Deus estava criando, Ele disse para a terra produza árvore, lá em Gênesis 1. E aí a terra produziu a árvore, Deus terceirizou ali. E também a mesma coisa para o peixe, não foi Deus que criou diretamente os peixes, foi a água. Águas produzam os seus peixes segundo as suas espécies. Por isso que quando a gente tira um peixe da água, ele morre, porque é desligado da fonte de vida. A árvore, quando é arrancada da terra, ela seca, morre, porque é desligado da sua fonte de vida. E quando o homem sai de Deus, ele é desligado da sua fonte de vida, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não existe eleição sem Ele. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Então nós precisamos buscar descobrir o que Deus tem para nós. Deus tem algo precioso com cada um de nós, e Ele escondeu nesse vaso de barro, diz o apóstolo Paulo. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não desanimados, perplexos, porém não abatidos. Ele fala aos coríntios, porque a gente está vivendo num tempo de angústia, de tribulação, para muitos sofrimento, mas a gente tem que entender que aquilo que está acontecendo fora de mim não pode interferir no que Deus colocou dentro de mim. Você carrega a eternidade. A gente, no último domingo, ouviu o pastor Cléo, no ministério a qual nós nos congregamos, falar que a eternidade está dentro de nós. E realmente a eternidade, Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós carregamos a eternidade. Então tudo que nós estamos vivendo é temporal. Não pode afetar o teu homem interior. Por isso que o apóstolo Paulo se renovava dia após dia. Então se renove, não se conforme com o mundo, transforme ele pela renovação do vosso entendimento, em nome de Jesus. Lembre-se que Deus te conhece antes mesmo de você nascer. Deus tem um propósito para você. Só busque, converse com Ele. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Qual é a minha missão? Me revela o propósito que o Senhor criou para mim antes da fundação do mundo. Para que eu nasci, além de glorificar o Teu nome? Quem eu devo ajudar? Em que ambiente eu preciso exercitar o meu sacerdócio? Na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja inserido, você precisa se relacionar com Deus dessa maneira. Não somente ser um pedinte, está todo o tempo pedindo, e Deus querendo que você busque a essência da tua existência. Uma vez que você descobre o que Deus quer com você, cara, você nunca mais desvia. Quando você descobre quem você é em Deus, não existe, perdi o primeiro amor, porque primeiro amor de verdade, primeiro amor que te pega por dentro, você nunca mais desvia. Talvez você que está me ouvindo está afastado por algum motivo seu, não de Deus, por alguma razão sua, motivo, circunstâncias.
alguma situação que fora de ti abalou o que está dentro, eu quero te dizer, aquilo que Deus colocou dentro de você é muito maior, cara. Deus tem um plano para você. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele escreveu sobre você, sem que nenhum dos seus dias existisse. Já está tudo pronto, você só precisa dizer: Deus, eu quero mudar. Eu quero que o Senhor transforme a minha condição, porque existe uma posição em Deus. A sua condição não muda a sua posição, mas a sua posição em Deus muda a sua condição. Talvez você que está me ouvindo está numa condição de fracassado, de pecador, de adúltero, de alcoólatra, mas eu quero te dizer que Deus manda te dizer: saia daí, cara. Não foi isso que Ele criou para você. Você foi criado para a glória de Deus. Saia dessa crise, saia dessa depressão, entra no seu quarto e descarrega as suas emoções no Senhor. Ei, existe um lugar em Deus, existe um lugar em Deus para você descarregar suas emoções. Não é com a bebida, não é com a avareza, não é com nada disso você vai conseguir achar uma razão. Mas quando você se trancar no seu quarto e falar com Ele em secreto, e aquele que em secreto te assiste, te ouve, Ele vai te recompensar. Ele vai trazer a razão de você viver. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai maravilhoso, eu quero te apresentar a cada ouvinte do programa Falando de Vida que precisava ouvir essa mensagem. Que estão vivendo talvez uma crise, Senhor, porque foram abalados, afetados, Pai, pelas enxurradas, Pai, pelos tsunamis da vida, Senhor. Muitas pessoas que perderam algum ente querido, que perderam um relacionamento de anos, Pai. Mas que o Senhor possa confortar o coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa dar a razão do propósito, a razão da missão e revelar o verdadeiro destino que cada um tem a voltar para a sua origem, porque o Senhor é a nossa origem, Pai. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.